Hoje eu vou contar para você como nasceu a primeiríssima escola de empreendedores do Brasil, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, e como essa escola, um laboratório de empreendedorismo, mudou a vida de muita gente, inclusive mudou a minha por completo. E para começar a ilustrar esse vídeo, melhor do que eu falar e mostrar na íntegra para você um depoimento curtinho, veja só. Eu estava muito triste, depressivo, na bad, querendo me matar. E através do Zero Bala eu conheci ótimas pessoas. Pude empreender com bolo no pote e melhorar minha vida, fazer uma faculdade. E é isso, eu sou Zero Bala. Eu sou o Arjuna Richthofen, e se você gosta de histórias inspiradoras, eu te convido a conhecer a história da Zero Bala, aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Essa aqui, ó, foi a nossa primeiríssima placa da Zero Bala, que a gente fez ela artesanalmente, com um caixote velho e uma serra tico-tico, que a gente pegou uns fundos de guarda-roupa e criamos a nossa própria placa, a Zero Bala. O que era a ideia da Zero Bala? Era justamente a gente pegar algo que tá velho, um conceito que é antigo, algo que tá ultrapassado, e transformar algo novo, transformar em algo Zero Bala. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai ou aprender muita coisa ou dar muita risada, porque é muita história legal que aconteceu dentro do ambiente da Zero Bala. Eu posso não ser o professor mais bonito, nem mais inteligente, mas pode contar com a minha integridade para poder te apresentar o que mudou completamente assim, a minha vida e a vida de diversos outros jovens com a pegada do empreendedorismo. Você conseguir colocar arroz com feijão no prato através do empreendedorismo. Então não sei qual que é o sonho que você tem hoje, que você anseia, nunca é tarde para você continuar sonhando. A gente, quando é criança, a gente sonha, vai ficando mais velho, a gente vai perdendo nossos sonhos. Mas uma coisa eu te falo, na vida só tem dois caminhos. Ou você trabalha 24 horas por dia no seu próprio sonho, ou você vai trabalhar aí no sonho de alguma outra pessoa para poder ganhar um salário. Qual lado que você vai querer julgar? Então, se você quer construir a sua própria história, provavelmente, talvez você também seja Zero Balas. Hoje, foi um dia muito especial para mim. Hoje foi o dia do meu casamento, junto com a Nicole, e lá eu encontrei o juiz de paz, o José Levi, e ao ver ele na época acompanhou a Zero Bala, e isso me fez assim, poxa, eu não posso falecer, partir desse mundo e não deixar um vídeo desse publicado na internet, porque essa é a herança que eu quero deixar para o meu filho, Ravi, e para absolutamente todas as pessoas do mundo. Seja você a mudança em que você deseja ver no mundo. Eu não sei como é que é aí na sua cidade, se é uma cidade pequena, mas geralmente uma cidade igual Divinópolis, Minas Gerais, que não é pequena, mas também não é muito grande, geralmente todo mundo conhece todo mundo e direto acontece coisas assim. A galera me olha, me para na rua, não, onde que foi parar Zero Bala é massa demais, foi muito da hora, nossa, como que funciona, o que que você tá fazendo da vida e tal. E foi exatamente isso que aconteceu hoje no meu casamento, e nossa, fiquei muito feliz com isso nesse momento de encontrar o José Levi, e também aconteceu recentemente isso na minha escola. Eu voltei a estudar recentemente, voltei para o EJA, e isso me lembrou assim, desse conceito de escola e a importância da gente narrar e trazer essa preservação histórica de como que surgiu a Zero Bala, a primeiríssima escola de empreendedores do Brasil, potencialmente, porque só essa semana esse questionamento foi feito 2 vezes, o que que deu da Zero Bala, inclusive o Nixon, que foi meu professor de filosofia, atualmente é o diretor da escola onde eu estudo no EJA no presente momento. Ele foi falou assim, ó, pô, cadê a Zero Bala? O que que virou daquilo? Pô, era legal, interessante, né? Como que surgiu? E ele me fez um questionamento assim que, pô, agora tem que contar isso pra vocês. Ele me questionou, mas qual base que você tinha para poder criar uma escola de empreendedores? Afinal, eu cheguei a fazer, quando eu falei de coisa engraçada, porque é engraçado mesmo, eu cheguei sem nunca ter tido um emprego de carteira assinada, a pegar, vestir um terno e gravata da palestra de como conseguir um emprego. Já chegamos a pegar morador de rua, pessoa que tá em situação de rua, que a gente via que tinha uma esperança, que a pessoa estava realmente querendo mudar e abraçar, trazer, não, vem pra cá, vamos resolver. Então foi muita coisa louca que aconteceu e é muito importante, eu acho que é muito importante contar como que nasceu a Zero Bala, a primeiríssima escola de empreendedores do Brasil. A primeiríssima escola não nasceu como escola, na verdade, eu simplesmente tinha um sonho. Meu sonho, quando eu li o livro Geração de Valor e toda a base da Zero Bala foi baseado em cima desse livro, Geração de Valor, do Flávio Augusto, que esse livro ele falava assim, ó, jamais tenha um emprego como primeiro mandamento. Encontre algum produto que você gosta, que você acredite nele e comece a vender ele. E diversas outras coisas, e meu sonho era trabalhar com meus amigos. Então tinha essa vontade de trabalhar com meus amigos. Eu queria estar próximo dos meus amigos e fazer novas amizades e a gente trabalhar junto, desenvolver junto e tal. E eu não sabia exatamente o que eu estava criando e não posso afirmar assim que é uma criação minha, porque a Zero Bala ela é uma criação coletiva. Ela nunca teria nascido e existido se não fosse a presença do meu pai, se não fosse o Flávio Augusto, se não fosse cada um dos participantes. Se você foi um dos participantes da Zero Bala, deixa um comentário aqui nesse vídeo, que só quem participou de dentro tem energia daquilo que a gente vivenciou, porque foi muita loucura, velho, muita loucura e muita loucura positiva, muito erro,
mas também muito acerto e verdadeiramente preparou diversos profissionais para poder enfrentar a vida de verdade. Então bora lá, sem filtros agora, mostrando a real realidade de como que nasceu a Zero Bala. A Zero Bala não era Zero Bala, eu tinha locado um imóvel junto com colegas, eu tinha descoberto na época o Facebook, e tinha descoberto que o Facebook poderia sim se tornar uma grande máquina de fazer dinheiro através dos anúncios. E na época o produto que eu tinha era a tatuagem, eu era tatuador. Tem cara de tatuador, não tem? Então eu juntei com alguns amigos, antes mesmo de nascer a Zero Bala, para criar um bar, um espaço com tatuagem, um espaço com apresentação de show cultural e etc. Então tinha nesse espaço diversas coisas que já dá até para você imaginar, uma grande porra louquíssima, um menino de 18, 19 anos, junto com outros colegas tatuadores e tal, bar, tatuagem e tal, uma grande loucura. Inclusive, até um dos eventos que aconteceu, a gente recebeu a banda Surra. Se você quiser ver o vídeo, você vai entender que loucura de rock pauleira, com os vizinhos até jogando pedra em cima do nosso telhado. Preconceito é na casa do caralho. Entre todos os tatuadores que trabalhavam comigo, talvez eu era o que tinha o único que tinha um pouquinho mais de juízo, assim, mais equilibrado. Então, foi necessário encerrar. Encerrar ou então o negócio ia dar pepino grande. Então, inicialmente, antes de se tornar Zero Bala, nasceu como Espaço 013, que era eu com colegas tentando criar um negócio legal, mas a grande verdade é que pra gente fazer as coisas funcionar, a gente precisa de determinada seriedade. E as coisas nem sempre acontecem da forma que a gente imagina. Então a gente abria de segunda a sexta-feira, com alguns eventos no final de semana, mas grande parte das vezes a galera consumia uma cerveja, duas, e ficava lá o dia inteiro no Wi-Fi tomando espaço, e se você já tem um negócio, ou você consegue imaginar o pepino que é isso. E a gente tinha um prédio em cima da Fortil, foi localizado ali em cima da Fortil, Minas Gerais, entre 1º de junho, aqui em Divinópolis, Minas Gerais, quem é de Divinópolis conhece, um prédio de 3 andares que tinha um estacionamento, tinha o primeiro piso e o piso de cima, que é onde aconteceriam os eventos. E chega um momento que as coisas já estavam ficando insustentáveis, espaço extremamente grande para muita loucura acumulada. E foi aí que eu encerrei a parceria com os demais tatuadores e eu precisava de remanejar aquele espaço e a gente encontrar um novo formato de atuação. E foi aí que eu encontrei a possibilidade de sublocar salas, fazer um coworking mais voltado para a área social. A gente tem também ali um espaço de gravação de músicas, gravação de vídeos, aulas de inglês, estúdio de tatuagem, espaço com frisadora CNC, impressora 3D, e isso tudo foi sendo plugado com o tempo. E algo que era para ser simplesmente uma sublocação de salas, a gente veio a conhecer um movimento das universidades que é chamado de Movimento Empresa Júnior. Você já ouviu falar sobre o Movimento Empresa Júnior? E com o tempo eu fui identificando que aquela experiência que nós tínhamos ali dentro daquele ambiente da Zero Bala, na verdade não era sublocação, era, de certa forma, um laboratório de empreendedorismo. Aí, pô, não, como assim? Olha, geral, convivendo, aprendendo, buscando e etc. Todo mundo junto e misturado. E na época tinha estourado o vídeo do Rick Chester. Já viu aquele cara da água mineral, empreendedorismo em 1 minuto? O Rick Chester, ele estourou, foi dar até palestra no Japão e tal. E eu falei assim, porra, velho, é isso que eu acredito. Inclusive, eu tive até a oportunidade de conhecer ele pessoalmente no lançamento do livro dele em Belo Horizonte. Então, ele, sem dúvidas, foi um fator ali decisivo para poder a gente trazer o projeto piloto da Zero Bala, que era o projeto Venda Bolo no Pote. Então a gente queria sair desse formato assim de laboratório criativo e tentar partir para uma perspectiva um pouco mais séria. E para ter essa seriedade, esse formato assim de escola, nós precisaríamos de ter uma metodologia. E ser uma metodologia própria, diferente, afinal, eu nunca tinha visto falar escola de empreendedores, inclusive até hoje no Brasil eu nunca vi, tipo assim, não, como ensinar a empreender. Empreender é uma coisa que, de certa forma, é um pouco instintivo, existem coisas que realmente ajudam e contribuem, mas não existe um curso, assim, de como você se tornar um empreendedor. É algo que a pessoa talvez ou nasce ou desenvolve através de multi-experiências. Logo, o projeto piloto de venda de bolo no pote da Zero Bala, ele era um processo de introdução, de iniciação do membro dentro da Zero Bala, que independente da classe social, se a pessoa já tem experiência em empreendedorismo, se não tem, é você gerenciar um microempreendimento na área da alimentação. Você produzir, você fazer e você sair para a rua e vender, colocar a cara a tapa na rua e aprender a vender. Então, venda, você precisa de ter a atenção da pessoa e também retenção. Não adianta nada, você pegou a atenção, mas a pessoa não presta ali, não tem aquela continuidade na atenção que a gente chama de retenção. E não existe nada mais prático, mais desafiador e ao mesmo tempo assim transformador do que você ir para o campo de batalha, que é a rua. Se você consegue parar absolutamente qualquer pessoa na rua, dialogar, conversar, apresentar suas ideias, você consegue chegar em absolutamente qualquer tipo de lugar. Se você não sabe se apresentar, se você não sabe vender,
a sua imagem, se você não sabe vender na rua, você meteu o louco, tem muita gente que tem vergonha. Muito provavelmente você também vai ter um baixo desempenho em outras áreas e outros projetos. Então pega a visão, é realmente importante saber meter o louco, entre aspas. Então, diante disso, as pessoas começavam no projeto piloto de bolo no pote e logo depois, em seguida, alguns foram cortar cabelo, outros foram começar projetos aí na área de manutenção em celular, computador, outros foram para a área da música. Então, cada um foi para um caminho diferente. E eu quero fazer um próximo vídeo explicando como que funcionava o processo completo da formação do projeto piloto do Venda Bolo no Pote. Você vai pirar, é muito interessante, é inspirador, e eu recomendo que qualquer pessoa veja, principalmente se você conhece algum amigo, tá aí com 16, 17, filho, parente, 16, 17, 18 anos, que o objetivo nosso era trazer para o membro, para a galera que estava participando junto com a gente, uma perspectiva de um manual de como encarar a vida de verdade. A escola tradicional ensina como passar no vestibular. A Zero Bala era para ser uma escola para a vida, para a pessoa aprender, desenrolar e fazer as coisas acontecerem. O que você está achando desse vídeo? Tá gostando? Te convido a se inscrever no nosso canal para a gente dar continuidade numa próxima aula, porque a história é longa, tem muita coisa engraçada para poder contar e muita coisa inspiradora para poder auxiliar o jovem, ou independente de qual seja a sua idade, sempre é tempo de começar, todo mundo é jovem, a juventude está dentro da mente, a começar a empreender. Então, se você gosta desse tema aí, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixa um comentário aí para poder incentivar e eu te vejo no nosso próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o projeto piloto e como que ele funcionava. Fechou?